Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Milka Klein, da Escola Alternativa, né? Sou professora dos alunos do 4º ano único da escola. Bom, e hoje teremos aula de quê? De geografia. Interessante, né? Geografia maravilhoso. Que capítulo iremos trabalhar? Que capítulo, tia? Eu não sei, esqueci. E agora? Lembrei. Capítulo 3. No capítulo 3, iremos abordar o quê? Vou sair da frente para vocês darem uma olhada. Território. Falaremos sobre características de território, o país, os estados e o Distrito Federal. Falaremos sobre o Brasil e a divisão política atual, os municípios, limite, divisa e fronteira, né? Espero que todos estejam aí confortáveis, no ambiente bem iluminado, com os materiais, lápis, borracha, né? Que depois da aula retomem o livro, né? Retomem o capítulo e releiam tudo o que foi lido, o que vocês leram, o que vocês aprenderam com o livro e o que vocês assistiram agora. Tudo bem? O que é território, né? Primeiro ponto-chave. Vou falar sobre limites, divisas, fronteiras. Vou falar sobre divisões políticas, mas como falar sobre isso sem território? Né? Vamos lá. O que é território? A palavra território refere-se a uma área delimitada sobre a posse de um animal, de uma pessoa, de uma organização ou de uma instituição. Vou explicar de uma forma mais simples. Bom, cada um tem a sua casa. A gente vem para a escola, normalmente, nos abraçamos, temos aula, aprendemos, dialogamos, temos nosso intervalo, dá para pular, brincar, se divertir. No final do dia, né, do final da aula, cada um vai para a sua residência, né, tomar seu banho, descansar, comer, enfim. Aquele ambiente que você vai para a sua casa todos os dias, que guarda o carrinho, que entra, que se descansa, que dorme, que come, ali é um território. Ali é um espaço delimitado, é um espaço fixo, né? Onde existe uma pessoa, um animal, ou um ser, né? Uma organização, no caso, que é responsável por ele. Então a gente tem a casa, tem o papai e a mamãe que é responsável pela organização desse espaço aí, né? Então o território é do papai e da mamãe. Dentro do território existem divisões. Então, na sua casa tem divisões. Tem áreas de comum acesso para todo mundo, né? Papai, mamãe, os irmãos, né? Você tá lá interagindo na sala. Mas tem áreas também que são específicas para você. Então, você também em casa tem o seu território. Tem o seu quarto, é um território específico seu. Que é para você descansar, que é para você dormir, tá? Aquele ambiente é seu. Então, você também tem um território. Olha que interessante. Então, a gente fala de organizações aí, né? Então, temos um território, uma área delimitada, demarcada, que alguém é responsável por cuidar dela, né? E esse ato de cuidar também pode desenvolver características importantes de desenvolvimento de leis, regras, né? Para um bom convívio ali, né? Naquele território. Vamos lá. Quando falamos de país, estados e Distrito Federal, aí começa o nosso conteúdo, porque eu preciso saber o que é território. É um espaço delimitado, marcado. O Brasil tem um espaço marcado, tem um território, tamanho X, não muda. Ninguém pode pegar o nosso território e levar para ele, nem nós podemos fazer o mesmo. É delimitado, é marcado, é um território. Lembre-se, tem alguém tomando conta de todo esse território, de todo esse espaço, ok? Quando falamos de país, vamos, claro, falar do Brasil, né? Estamos estudando justamente sobre ele. Tia, sim, país Brasil. Não. País República Federativa do Brasil. Ops, tia, como assim? É um nome oficial do nosso país. É bem interessante. Normalmente muitas pessoas dizem, o nome do meu país é Brasil. Como a gente chama, mas o nome do país mesmo? República Federativa do Brasil, tá? Tia, esse federativo aqui, qual é a função desse nome federativa, né? Olha lá no cantinho, lá no box. Federação é um tipo de união em que os estados independentes se juntam formando um único país. Então, quando eu falo que o país é federativo, significa que cada estado, ele tem uma independência.
tá? Então, eles podem promover leis específicas para aquela região. Bom, moro em Alagoas. Eu participo das regras e leis estabelecidas pela República Federativa do Brasil, pelo governo brasileiro. Mas dentro do estado em que eu vivo, também existem regras, né, para viver naquela região. É necessário fazer regras específicas para aquela região. Então, o estado de Alagoas tem regras específicas, regras que foram desenvolvidas pelo governo do estado. Então, os estados se unem formando um único país, que é o Brasil. Olha que interessante. E quando eu falo das unidades federativas, é bem comum a gente falar, as unidades federativas. Meu Deus, o que é que quer dizer unidades federativas? Lembrando, o Brasil é formado por 27 unidades federativas. Sim, o que é? Vamos lá. As unidades federativas são divididas em duas etapas. Os estados e o Distrito Federal, tá? Então, unidades federativas são as partes que compõem internamente o país, as partes menores que compõem o país. Então, temos 26 estados e um Distrito Federal. Tia, mas por que um Distrito Federal? Não pode ser os 26 estados. Presta bem atenção. Lembra que a gente falou agora sobre federação, que os estados são independentes? Eles têm uma independência, mas ao mesmo tempo essa independência faz com que eles se unam formando um único país? Não é isso? Bom, o Distrito Federal é um pouquinho mais diferente, porque ele é sede do governo. Olha que interessante, lá no box, Distrito Federal é uma unidade especial. Todas essas unidades aqui, esses estados são independentes, se unem e formam o Brasil. Mas esse aqui ele é um pouquinho especial. Por quê? Porque ele abriga a sede do governo federal. Que se situa na cidade de Brasília, que é a capital do nosso país. Então, qual é a capital do Brasil? Brasília. Ok? Continuando, temos um mapa aqui bem interessante, o mapa do Brasil, olha que interessante. Características aqui, né? Vamos recapitular. São 26 estados. Lembre, unidades federativas são diferentes de estados. São 26 estados. Todos os estados têm municípios. Então, o Brasil é dividido em 27 unidades federativas. Os 26 estados, dentro de cada um deles, tem outras divisões menores, que são os municípios. A capital é o principal município de um estado. Então, todo estado tem uma capital. Tem um município, a gente chama de cidade. Né? Alagoas tem. Olha que interessante. Quem lembra qual é a capital de Alagoas? Deixa nos comentários aí, tá certo? Em seguida, lá embaixo, a gente tem, ó, Brasília é a capital do país. E o nosso Brasil. Então, Brasil também tem. Brasil, capital do Brasil é Brasília. Bem fácil, olha, trocadilho. Em seguida, ao todo que temos, né? Contando com o Distrito Federal, temos 27 unidades federativas, né? Lembrando, estados mais o Distrito Federal, 27 unidades federativas. E, por fim, cada unidade federativa tem uma sigla. Olha que interessante. Sergipe tem uma sigla, Rio de Janeiro tem uma sigla, né? Alagoas tem uma sigla. Qual seria a nossa sigla? Alagoas. Vamos lá? Deixa no comentário também. Tia, eu sei qual é a sigla do nosso estado. E se você também não é do nosso estado, né? Deixa aí a sigla do seu estado. Em seguida, vamos entrar no conteúdo de municípios. E agora? Municípios. Lembra? Território do Brasil, dividido em partes, né? Os estados, e dentro de cada estado tem uma nova divisão. Então, tem partes menores dentro desses estados. Municípios. Municípios é uma unidade administrativa que possui uma sede, que normalmente é a cidade. É uma estrutura de poder político para atender suas necessidades específicas. Então, sim, também é uma unidade que tem certa independência, tá? Então, dentro do estado, a gente vai ter várias divisões menores, vão ser dados os nomes de municípios, e
esses municípios, essas divisões menores também têm responsabilidades, né? Tem independência, uma certa independência também. Cada município tem seu prefeito e também tem Câmara de Vereadores, que são os responsáveis pelo cumprimento e a elaboração de leis. Então, sim, tem regra. Tia, moramos no Brasil, estamos no estado de Alagoas e o nosso município é Arapiraca. Então, sim, o nosso município tem alguém, tem representantes para cuidar, para torná-lo independente, para fazer com que ele continue sendo autônomo, né? Então, aí a gente tem prefeito e Câmara de Vereadores, que vão desenvolver o quê? Vão ser responsáveis pelo cumprimento e por elaborar leis. Aqui a gente tem outro mapa. Esse mapa aqui já aborda o estado de Alagoas. O mapa anterior eu abordei o Brasil inteiro. Agora a gente já está só em um estado específico de Alagoas. Olha que interessante. No de Alagoas, todinho, isso aqui é todo Alagoas. São todas as divisões menores de Alagoas, no caso, os municípios. Lembrando, existe 102 municípios em Alagoas. Então, assim, são muitos. No ano passado já tinha mais de 5 mil municípios no Brasil. Então, ó, só em Alagoas, 102 municípios. Em seguida, para eu encontrar, dentre todos esses municípios, olha só no mapa anterior, para eu encontrar aqui Arapiraca, eu precisei destacar. Olha que interessante. Daqui, onde está Arapiraca? Olha só, de vermelho lá no meio. Então, olha quantos municípios temos e como é tão difícil, né, visualizá-los, tão pequenininhos que são, comparado ao território brasileiro, ao território do nosso estado e agora os municípios. Em seguida, falaremos sobre limite, divisa e fronteira. Agora sim. Eu já compreendi que território é um espaço delimitado que alguém precisa governar, cuidar. Essa necessidade de governar, de cuidar, às vezes exerce necessidade de providenciar leis, cumprimentos de regras também, né? A gente falou que quando se fala de território brasileiro, a gente fala que existe essa delimitação, essa marcação. Falamos que essa marcação, existe uma divisão territorial dentro do próprio país. Essa divisão territorial chama-se estados, né? Temos 27 unidades federativas, mas temos estados, 26. Dentro de cada estado existe novas divisões. A gente fala de subdivisões, né? Que são os municípios, que também têm características, né? De autonomia, né? Então aqui vamos falar como são feitas essas divisões, né? Minha gente, existe essa divisão de verdade? Arapiraca tem uma linha que marca Arapiraca todinha de Anadia? Anadia é para lá, Arapiraca é para cá. Não, não tem. Como é feita essas divisões? A gente fala de linhas imaginárias, tá? Em sua maioria, a gente usa linha imaginária, tá? Mas existem outras formas de delimitar o território de um ambiente. Vamos aqui comigo. Delimitados... Limite, divisa e fronteira. Delimitamos um território de várias formas, de acordo com o relevo, a hidrografia, elementos culturais e o mais comum é por linhas imaginárias. Então eu posso separar um estado de outro estado pela passagem de um rio. Eu posso delimitar uma região, um estado de outro estado, por exemplo, de um elemento cultural, um elemento produzido pelo ser humano. Como eu posso delimitar também um estado, ou um município, ou um país, por desenvolvimento de linhas imaginárias, que não existem na real, mas delimitam, marcam um território. Aqui é meu, ali é seu. Você cuida, você é responsável pela organização e aqui sou eu responsável por essa organização, tá bom? Aí temos nomes diferentes para cada tipo de delimitação. Temos os limites, as divisas e as fronteiras. Olha que interessante, nos limites a gente demarca os territórios entre municípios. Aqui é o município de Arapiraca, ali é o território do município de Anadia. Como é que eu sei que ali é Anadia? Existe uma linha imaginária, ou pode ser, como a gente falou, né? Uma demarcação de acordo com o relevo, né? Tem montanhas, tem um rio, mas existe uma demarcação.
Aqui o prefeito de Arapiraca cuida. Ali o outro prefeito, o prefeito daquela cidade é que é responsável pela organização dela, ok? E usamos o nome específico para separar os dois municípios. Então, aquela linha que separa os dois municípios é chamada de limites. Quando eu falo de linhas, né, de territórios, né, demarcação de um território, né, feita entre estados, eu falo de divisas. Olha como é fácil. Divisa vem divisão, estou separando. Aqui eu tenho o estado de Alagoas e aqui eu tenho o estado da Bahia. São separados, são delimitados, né? São por divisas. E em seguinte, a gente também dá um nome específico quando queremos separar, demarcar o território entre países. Então, aqui é o Brasil e temos a Argentina. A Argentina não faz parte do Brasil, então eu tenho uma linha imaginária, eu tenho alguma demarcação naquele território que deixa claro que existem fronteiras, que um território é do Brasil e o outro território é da Argentina. Então eu uso uma demarcação que dou o nome de fronteiras. Então é bem interessante. Limite é a divisão territorial entre municípios. Divisas é a divisão territorial entre estados e fronteiras é a divisão territorial entre países. Fácil, né? E aqui a gente tem uma imagem de como seria, né, a divisão territorial entre municípios. No caso, que nome eu dou? Lembrem, limite, divisa e fronteira. Do menor para o maior. Limite, divisa, fronteira. Municípios, estados e fronteiras. Então, olha lá. Então, estamos falando de limite. Limite, eu estou aqui no estado de Minas Gerais, município de Uberlândia. Município, aqui Uberlândia. Dá para prestar atenção que existe uma linha de forma mais grossa, né? Ela está mais grossa. Lembrando que todas essas linhas aqui são as delimitações do espaço territorial. Então, aqui é Uberlândia, aqui já não é. Aqui é Monte Alegre de Minas. Nessa linha para cá, Uberlândia. Dessa linha para lá é Monte Alegre. Então, vamos lá. Então, se eu separei um município do outro, eu tenho um limite. Na próxima imagem, agora eu tenho, ó, Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Alagoas. Estou nos estados. Então, agora eu tenho linhas que demarcam o território de cada estado. Olha lá, uma linha que diz que esse é o território aqui da Bahia, essa linha que indica o território de Sergipe, de Alagoas, Pernambuco. Cada linha imaginária desenvolvida aqui representa as divisas. Então, os estados, entre estados temos divisas. Bahia faz divisa com Piauí, Bahia faz divisa com Sergipe, com Alagoas. Veja que a linha imaginária dela toca no outro estado. Bahia faz divisa com Pernambuco. Agora temos que prestar atenção. Só vai fazer divisa ou limite se o município, no caso do limite, se o município, a linha dele, a linha territorial, compartilhar com a outra linha do outro município, com a linha do município. No caso aqui, dessas divisas, Bahia faz divisa com Piauí, mas Bahia não faz divisa com Maranhão. Veja que o espaço delimitado, o espaço territorial não entra em contato com o Maranhão, então não faz divisa. Se eu necessitasse dizer assim, pinte os estados que fazem divisa com Alagoas, né? Então, vamos lá. Vou pintar os estados que fazem divisa. Para fazer divisa, é aquela linha que separa estados. Então, ele tem que diretamente, a mesma linha que eu estou usando para delimitar o espaço de Alagoas, vai compartilhar com outro espaço. Então, veja só, Alagoas tem a linha dele. Nessa linha, ela compartilha a mesma linha com Sergipe. Divisa. Alagoas tem um pedacinho que toca em Bahia, então está em cima, divisa. Alagoas tem um pedacinho que partilha, né, da linha que divide, né, desses territórios com Pernambuco, partilha. Então tem uma divisa.
Se eu pedir quem não faz divisa, eu vou lembrar daqueles que não partilham da mesma linha. Então, Alagoas não faz divisa com a Paraíba, não faz divisa com o Rio Grande do Norte, nem com o Ceará e nem com o Maranhão. Tá certo assim? Aqui mais adiante a gente tem fronteira. Já pegamos o ritmo, não foi? Então vamos lá. Delimitação, marcação de um território. Agora entre países, dou o nome de fronteira. Então vamos ver quais são. Olha, aqui é o mapa, né, completo, e aqui eu fiz um zoom. Brasil, território do Brasil, tá em verde, né? E eu quero aqueles países que fazem fronteira com o Brasil. Então ele usa a mesma separação territorial, aquela linha que divide, que separa o que é o Brasil, vai ser compartilhada com outro país. Então o Brasil faz divisa com Bolívia, com o Paraguai. Olha um pedacinho aqui embaixo também, esse amarelinho, Argentina. Olha aqui mais, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana e assim por diante. Mas também tem regiões que não fazem divisa. Que interessante. Olha que divisa, perdoe, que não fazem fronteira. Olha que interessante, olhando o mapa completo, eu consigo visualizar que são poucos países que não partilham da mesma linha imaginária que foi feita a divisão territorial do Brasil. Olha que interessante, o Chile não partilha de uma fronteira com o Brasil. Não faz fronteira, não partilha da mesma divisão territorial, da mesma linha imaginária. Olha o Equador também que não fez parte. Então aí a gente pode retratar os países que fazem fronteira com o Brasil com os países que não realizam fronteira, do mesmo jeito. Estados que realizam divisas com, por exemplo, Alagoas, e estados que não realizam divisas com Alagoas. Municípios, os limites entre, né, e municípios que fazem limites e os municípios que não partilham de limites, ok? Em seguida, aqui a gente já vai para uma atividade do nosso livro para concluir o dia de hoje. Na segunda questão ele fala, completa as placas a seguir com os termos corretos. Então eu vou usar o termo limite municipal, divisa estadual ou fronteira internacional. Tá certo assim? Vamos ler o que cada placa quer dizer e entender onde está situado, que tipo de território é para usar de forma correta esses termos. Olha interessante, no primeiro a gente tem Brasil e Argentina. Para eu conseguir resolver essa atividade eu tenho que saber o que é a palavra Brasil. Brasil se refere a um município, a um estado ou a um país. Fácil, né? Um país. A Argentina também é um país. Se eu estou falando entre Brasil e Argentina, estou falando de território. Então eu vou usar que nome? Limite municipal, divisa estadual, fronteira internacional. Fronteira internacional. Quem respondeu correto, parabéns. Na segunda eu tenho Recife e Jaboatão dos Guararapes. Vamos lá, vamos lá. Jaboatão dos Guararapes é nome de estado? Não. É nome de país? Não, porque o país a gente já colocou. Então é nome de quê? Exatamente, de município. E Recife também, que é a capital. De onde? Salvador. Então vamos lá, temos o município de Jaboatão dos Guararapes e o município de Recife. Sendo assim, eu vou procurar aquele termo que refere-se à divisão territorial entre municípios. Sendo assim, limite municipal. Muito bem, para quem acertou. Em seguida, vamos trabalhar aqui ó, com os nomes Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mais fácil ainda, né? São nomes extremamente parecidos e a gente sabe que é um dos 26 estados do nosso território brasileiro. Sendo assim, se eles são estados, eu vou procurar os termos corretos para colocarmos aqui na placa. Então, Mato Grosso do Sul fazem divisa estadual. Beleza? Retomem os capítulos, reestudem, leiam os livros, tirem dúvidas. Na questão de dúvida, não entendeu muito bem, volta o vídeo, dá uma visualizada, comenta aí o que achou, deixa seu like e bons estudos!